estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Amados filhos e filhas da igreja, estamos reunidos para mais um dia do nosso retiro quaresmal. Estamos dando início à primeira semana da quaresma. E hoje o Senhor vai comover muito o nosso coração. Ele vai dizer: todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizera. Então vamos mergulhar no mistério da palavra, no convite que Jesus tem para nós nesse dia e durante toda essa semana, essa primeira semana da quaresma, que o Senhor nos convida a crescer na virtude da caridade. Muito bem, vamos iniciar o nosso retiro quaresmal pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos o nosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e vos estimo, pesa-me de todo o coração ter-vos ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Muito bem, amados irmãos, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, o capítulo 25, do 31 ao 36. Assentar-se-á em seu trono glorioso e separará uns dos outros. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos,
Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em sua casa. Eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a mim, que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi na verdade a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. O evangelho de hoje, ele é o convite ao propósito da Quaresma. A Santa Igreja nos propõe nesse tempo de Quaresma oração, jejum e esmola. E esse tempo da Quaresma ele é muito rico para nós, para crescermos em virtudes, para crescermos no amor a Deus. E sobretudo o Evangelho de hoje nos fala sobre a importância da caridade. A caridade é o amor. O amor. Não importa o quanto se faz, mas quanto amor se coloca naquilo que se faz, dizia Santa Teresa de Calcutá. Não importa o quanto se faz, mas quanto amor se emprega naquilo que se faz. E o Evangelho de hoje justamente vai nos narrar isso. Quando o Filho do Homem vier com os teus anjos, então se assentará no seu trono glorioso e reunirá toda a humanidade diante dele. Dos olhos do Senhor que não escapa nada. Irmãos, nós vivemos um tempo terrível, um tempo de julgamento, um tempo de preconceitos, um tempo que tem nos feito amar menos, tem nos feito nos distanciar mais. Nós temos vivido uma vida falsa. Nós mentimos para nós mesmos, nós temos a capacidade de nos autossabotar. Em outras palavras, mentir para nós mesmos. Mentir para nós mesmos para nos sentirmos bem. A verdade é que muitas vezes nós prejudicamos os outros para ver os outros mal, para nos sentirmos um pouco melhor, devido à droga de vida que temos vivido, devido à grande falta de felicidade que nos falta, por falta de compreender que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a verdade é que nós não nos amamos. Nós não conhecemos esse amor. Aquele mesmo amor que Paulo vai dizer que é paciente, caridoso, bondoso, que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo alcança. Esse amor já não é vivido para nós. Já não é, porque São Paulo vai dizer também, o amor jamais acabará. Mas essa realidade precisa ser vivida na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história. E o amor foi feito para servir o outro. Mais uma vez eu torno a dizer aqui as palavras de Santo Afonso. De Santo Inácio de Loyola. Todas as coisas que Deus criou foi por amor ao homem. Compreenda, o amor de Deus pela humanidade fez com que Deus criasse todas as coisas pensando no homem. Pensando em você, pensando em mim, pensando em nós.
Então, logo nós vemos que o amor é uma inclinação a servir ao outro. Então, Deus fez o mundo todo para nos servir, mas fez cada um de nós para amar, adorar e reverenciar Sua majestade. Todas as coisas que nos cercam, as nossas famílias, as coisas boas que nos acontecem, tudo isso é prova do amor de Deus. E quando nós vemos os nossos filhos, os nossos pais, o trabalho que o Senhor nos proporciona, nós precisamos nos lembrar imediatamente de Deus. Que Deus fez tudo aquilo por amor a mim, mas quanto a mim, Deus fez única e exclusivamente para Ele, para pertencer a Ele, para se unir a Ele, mas o pecado estragou tudo. O pecado nos corrompeu, o pecado nos tirou da presença de Deus. E aí então o Senhor vai vir em seu reinado de glória, assentará sobre o seu trono e separará as ovelhas dos cabritos. Então ele dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. E esses que estarão à direita do Senhor são aqueles que o amam, mas o ama daquela forma que João vai narrar no Evangelho. Aquele que não ama seu irmão em verdade não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não tem capacidade de amar o seu irmão, a miséria do seu irmão, esse não ama a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós escutamos essa citação do Evangelho de João, nós compreendemos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos unamos com Ele e, de fato, sejamos aquilo que fomos criados para ser, que é imagem e semelhança. Imagem e semelhança de amor a Deus, de amor aos irmãos, de amor aos outros. Porque aquele que não ama o teu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa afirmação, Deus é amor, é muito importante para nós. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, então é necessário que as pessoas olhem para a nossa vida e falem: aquela pessoa é o amor de Deus para a minha vida, o amor de Deus para a minha história, para a minha família. Nós precisamos ter essa visão espiritual. E aí, irmãos, nós precisamos reconhecer Jesus em suas múltiplas faces. Jesus pobre, Jesus desabrigado, com fome, doente. Quantas vezes nós rezamos pelos doentes? Somente quando alguém da nossa família é o doente. Quantas vezes nós visitamos o preso? Somente quando alguém da nossa família é o preso. Quantas vezes nós mudamos de calçada para não passar pela mesma calçada do que aquele filho amado de Deus que vive na rua? Por N histórias. Às vezes de droga, às vezes de abandono, às vezes de vida sofrida. E eu e você atravessa a calçada para não ter contato com aquele filho. Aquele filho amado de Deus. Mais do que isso, aquele que se assemelha ao Cristo pobre, ao Cristo sofrido. Será que se o Senhor assentasse o seu trono de glória hoje, nós seríamos aqueles que ouviríamos essas belas palavras: vinde, benditos de meu Pai, para o reino no qual meu Pai sonhou para vós desde toda a eternidade? Ou será que nós ouviríamos: afastai-vos de mim, malditos? Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para mim e para você é que aqueles que não amam Cristo em suas múltiplas faces, suas faces ocultas e escondidas, vão se juntar ao demônio e aos seus anjos. Vão perder a sua identidade e se desfigurar como o demônio. O demônio era luz e virou trevas. E nós corremos o risco de ouvir: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo com o demônio e os seus anjos. Porque nós não reconhecemos
o Cristo naquele que sofre. Nós somos muito egoístas, irmãos. E o tempo da Quaresma nos convida a perder esse egoísmo, a fazer um ato concreto de caridade. Com esse tempo de pandemia, onde cada dia tem piorado, não tem tido melhora. Nós vemos então que a vacina chegou até nós, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu e nos agraciou com a graça da inteligência, e os pesquisadores chegaram a essa vacina, mas o vírus está aí, se modificando e matando cada vez mais pessoas. E nós vamos fazer sacrifício por aqueles que estão sofrendo. Quantas pessoas têm se transformado na feição do Cristo pobre, do Cristo faminto, do Cristo sedento, do Cristo doente? Quantos de nós, irmãos, estamos nos assemelhando ao Cristo prisioneiro dentro de nossas próprias casas? Quantos são nós que somos prisioneiros dentro das nossas percepções, pensamentos, ideologias? Mas e o que Deus pensa? Qual é a verdade? A verdade de Deus, a verdade que nos liberta. Quantos de nós nos tornamos prisioneiros do medo, da insegurança? É o tempo da graça, irmãos. É preciso nos assemelhar porque o Cristo está vindo para assentar sobre o seu trono glorioso e ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E nós precisamos reconhecer esse Cristo que sofre, peregrino, nu, doente, solitário na prisão, faminto, com sede. Esse Cristo que é prisioneiro. E nós precisamos desejar ser prisioneiros de Cristo. Ter uma fome por Cristo, uma sede por Cristo. Nós precisamos compreender esse Evangelho hoje como um convite profundo ao desapego desse amor que só nos faz afundar a cada dia. Irmãos, isso não é amor. Isso é egoísmo, pensar somente em si, no que é bom para si, no que é melhor para você. Isso é egoísmo. O amor verdadeiro é aquele amor que sofre paciente, que tudo alcança, que tudo espera e que tudo crê. O amor que não acaba. Quantos casamentos são destruídos por causa que o amor acaba? Mas na verdade não é amor. É egoísmo. Enquanto a pessoa fez bem para mim, eu estava com ela depois que ela deixou de fazer bem a mim. Porque eu conheci ela verdadeiramente. Tudo acabou. O amor não vence. E nós não podemos chamar isso de amor, porque não é. Porque o amor nunca acabará. Mas o amor verdadeiro, um amor desinteressado, um amor de entrega, nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Colocar o nosso coração na presença salvífica do Cristo, que nos chama à sua glória, que quer transformar a nossa vida, que quer se doar a nós, se entregar a nós. Caminhemos, irmãos, caminhemos rumo ao Cristo, rumo à sua glória, e desejemos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai, porque nós teremos amado verdadeiramente, teremos nos entregado verdadeiramente, teremos nos doado verdadeiramente. E isso basta. Por quê? Porque o Senhor transformou a nossa vida. E aí nós vamos reconhecer o Cristo no pedinte,
no mais necessitado, naquela família que está sentindo fome. Nós vamos reconhecer o Cristo que tem sofrido e vamos amar verdadeiramente. De que forma? Doando a nossa vida para o cuidado daquela pessoa. Primeiro tempo, primeira semana da Quaresma, então, e logo na primeira meditação dessa primeira semana, o Senhor nos convida a meditar sobre a caridade. Em outras palavras, sobre o amor. O amor que olha com os olhos de Cristo. Por que que o Senhor Jesus insiste em nós, irmãos? Por que que Jesus morreu na cruz por mim e por você? É porque nós valemos a pena. Cristo, ele tem a capacidade de enxergar em nós aquilo que nem nós conhecemos. E é assim que Deus vê toda a humanidade. Toda a humanidade. Não ocupemos o lugar de Deus. Permitamos que o Senhor seja Deus de nossas vidas e de nossas histórias. Permitamos isso. Mas, sobretudo, que também nós possamos compreender o mistério da salvação. No Cristo que se esconde na face do outro e se revela a nós. Peçamos essa graça, irmãos, para que o Senhor nos alimente e nos mostre a tua face. Peçamos ao Senhor para que Ele possa nos unir a Ele. Então, um propósito para essa semana toda: faça uma caridade. Faça um ato de caridade a um desconhecido, a um marginalizado, a um esquecido, a uma pessoa nula na sociedade por causa do nosso preconceito. Faça um ato de caridade. Pegue algo que você goste muito e desapegue doando a ela. Faça um ato de caridade. Rezemos. Quanto quereira, Senhor, aprender a descobrir e reconhecer a vossa face em cada uma das criaturas. Criastes todos os homens à vossa imagem e semelhança. Dai-me, ó meu Deus, aquele olhar limpo e puro de que fala o Evangelho, capaz de ultrapassar o opaco invólucro da carne, para contemplar a vossa imagem impressa em todos os homens. Que eu não faça mais distinção entre as aparências mais ou menos simpáticas e atraentes, ou mesquinhas e antipáticas, repugnantes. Tudo isso desaparecerá em cada pessoa, e que eu reconheça a vossa face e ame-vos. Amar-vos-ei e ser-vos-ei, ó meu Deus, que assim seja. Amém. Reze essa semana pedindo a graça de reconhecer aonde Cristo está escondido em sua vida. Talvez você tenha só brigado com a tua mulher, com os teus filhos. Reconheça a face de Cristo na tua casa. Traga de volta a harmonia para a tua casa. Ame os teus filhos, ame a tua família, ame os seus. Deseje reconhecer Cristo que te ama. Deus abençoe a sua vida, que essa semana seja uma semana de muito aprendizado e de muito amor derramado do céu por nós e de nós para os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a tua vida.